Considera que o património militar edificado foi determinante para a atribuição da classificação de património mundial por parte da Unesco? Até porque o que é património não é a cidade. O que é património são as muralhas, a fortificação baluartada e os fortes. Portanto, ou seja, o património militar é que permitiu que a cidade de Elvas seja património da humanidade. É por causa do nosso património militar. Olá, o meu nome é Ricardo Dias. Olá, meu nome é Maria Teresa Lopes. Falar mais alto. Olá, o meu nome é Margarida Anastácio. Muito boa tarde, Sr. Coronel. Antes de mais, queríamos agradecer a sua disponibilidade nesta tarde. Nós somos alunos da turma A do 9º ano do agrupamento número 3 de Elvas e estamos a participar no projeto Gera Turismo, proposto pela Escola de Hotelaria e Turismo de Porto Alegre. Este projeto é a nível nacional e este é o nosso segundo ano consecutivo a participar, abordando este ano o tema Património Militar edificado na cidade de Elvas. Neste sentido, então, consideramos que a direção do Museu Militar seria uma boa referência para o tema que vamos abordar. Muito bem. Sr. Coronel, qual foi a importância militar da cidade de Elvas na história de Portugal? Bem, a cidade de Elvas teve uma importância muito grande, por várias razões. Sempre que o inimigo quer conquistar um país, qual é que é o alvo, qual é o objetivo? É sempre chegar à sua capital, a Lisboa. E há duas formas de poder chegar a Lisboa com mais rapidez. Será entrar pelas beiras e vai a norte do Rio Tejo, em que aí o terreno é muito mais complicado, é muito mais montanhoso, é mais difícil de chegar, ou então entrar pelo Alentejo, que o terreno é muito mais fácil, o terreno é todo plano. Contudo, entrar pelo Alentejo tem um problema, tem que passar o Tejo para norte, ok? Pronto, para poder chegar a Lisboa. Portanto, Elvas foi sempre um dos pontos de extrema importância para quem queria conquistar Portugal. Uma das passagens prioritárias era sempre por Elvas. E por isso Elvas recebeu sempre grande parte das fortificações, como outras cidades da fronteira, mas Elvas era designada a chave do reino, porque era importante garantir aqui que se impedisse que entrassem aqui os nossos inimigos, que eram normalmente os espanhóis, nas várias épocas, e depois os franceses mais tarde. E tanto que no século XIV é feita a terceira muralha fernandina, que aqui no museu temos o único troço de muralha que existe, está aqui, do século XIV. Depois, como sabem, em 1640, dia 1 de dezembro, dá-se a restauração da independência de Portugal. Então era importante dotar Elvas de todos os meios necessários para a defesa. A primeira coisa a fazer era defender quem vivia cá dentro. E o que é que se fez? No século XVII já fez estas muralhas que nós conhecemos, estas muralhas abaluartadas do século XVII. Estas que nós hoje temos, vivemos em Elvas. E depois pensou assim, bom, mas estando aqui em Elvas é preciso, além de ter as muralhas, vêm mais militares para a cidade. Então temos que pensar o quê? Onde é que os vamos deitar? Onde é que esta gente vai dormir? É preciso ter quartéis. Se é preciso ter quartéis, é uma cidade que vai ter muitos militares, é preciso dar-lhe de comer. É preciso arranjar um local onde se faça uma padaria. Depois é preciso que haja depósitos, armazéns, para guardar todo este material. O trigo, a cevada, a palha e outros artefactos para a vida militar. Depois é preciso também fazer essa manutenção desses artefactos militares, construir novos materiais. Depois é preciso haver um hospital militar, para que se houver doentes, do ponto de vista moral é importante saber se eu estou doente, alguém me trata. Depois é preciso haver farmácias. Depois é preciso alguém que gera o dinheiro, onde é que isso se faz. Portanto, foram todos estes edifícios que Elvas hoje tem, mais do que 100 edifícios militares.
fruto da necessidade de ser a chave do reino e fruto de existir tantos edifícios militares. Elvas era chamada a cidade-quartel, porque Elvas como um todo era um quartel. Tinha alojamento, tinha depósitos, tinha onde se alimentar, tinha hospitais militares, tinha a farmácia e tinha a gestão financeira. Portanto, Elvas como um todo era fundamental e tinha esses edifícios militares. Mais do que 100 edifícios militares foram construídos em Elvas depois de 1640. Quando foi inaugurado o Museu Militar da cidade de Elvas? O museu foi inaugurado em 2009. Okay. E o Sr. Coronel podia nos referir o número de visitantes que o Museu Militar recebe por ano e se considera um atrativo turístico para a cidade? O Museu Militar, o ano passado, os dados do ano passado, 2024, recebeu 16 mil visitantes. Portanto, durante o ano todo de 2024. O Museu Militar é um ponto atrativo para a cidade, na minha opinião. Porque, como há pouco se referi, Elvas é uma cidade militar. Elvas tinha vários quartéis militares. Tinha um regimento de cavalaria, tinha um batalhão de caçadores, tinha um hospital militar, tinha tribunal militar, tinha presídio militar, tinha a manutenção militar. Bom, tinha um conjunto de vários órgãos, estabelecimentos e unidades militares dentro da cidade. E, por fim, tinha um regimento de infantaria 8, aqui, neste local onde nós estamos agora aqui a viver. Então, o Museu Militar, que foi extinto em 2006. E o ficar cá em 2009, a inauguração de um museu militar, é extraordinariamente importante porque é uma forma de termos militares, um órgão militar em que Elvas era uma cidade militar, senão não existiria nada de nenhum edifício militar, nem nenhum organismo militar, e era importante que Elvas mantivesse esse espírito. E ficou o Museu Militar, e o Museu Militar tem uma área muito grande, são 15 hectares, tem várias temáticas, e julgo que é extremamente importante manter viva a memória dos nossos antepassados. E hoje o museu faz um pouco isso. Relembra e revive a memória daqueles que nos antecederam e que defenderam Portugal. E como é que o património militar local edificado pode ser um fator de dinamização da economia local? Vamos ver, Elvas sendo uma cidade militar, há um conjunto de atrativos que muitos visitantes vêm muitas vezes a Elvas visitar o seu património, seja o património militar, seja o património religioso, e naturalmente se vêm para visitar podem ficar cá, se ficam cá instalados, naturalmente a economia vai mexendo, não é? As pessoas têm que pernoitar, as pessoas vão ter que dormir, vão ter que comer, vão ter que gastar também noutras áreas, e quanto maior for o número de visitantes e melhores condições nós tivermos, mais gente vem. Se mais gente vier, quanto mais turismo vier, naturalmente que quem beneficia é a cidade de Elvas e os elvenses em particular. Na sua opinião, o turismo cresceu na cidade de Elvas após a classificação do património militar? Cresceu. É natural. É natural porque Elvas foi, em 2012, foi criado, foi cidade património da Unesco. Naturalmente que isso dá outro conhecimento a quem não conhecia Elvas, pelo menos fica nas internets e fica nos vários memoriais que Elvas é cidade património da humanidade. Naturalmente que é uma atração, pelo menos fica a pensar-se que é interessante visitar. Vamos ver o que é que vamos visitar. Agora, há muita coisa para fazer. O ter as pedras organizadas, o termos cá alguns edifícios, o termos património, é preciso depois cuidar dele, é preciso divulgá-lo, potenciá-lo. E esse é o caminho que está a ser feito ainda. Ok. E, na sua opinião, a requalificação do Forte da Graça foi determinante no crescimento turístico da cidade? É, sem dúvida, sem dúvida. O Forte da Graça é um monumento único. É, do ponto de vista da engenharia militar, algo tanto extraordinário. E não existe. Tem umas características espetaculares, a dimensão que tem, na altura que foi construído,
E portanto é um local de atração, não tenho dúvidas nenhumas, que o Forte estava muito abandonado, o Forte da Graça. E naturalmente com a intervenção do Estado português e com fundos da União Europeia e com a autarquia, naturalmente, houve a reabilitação do Forte e hoje torna-se um dos locais mais atrativos da cidade de Elvas, é o Forte da Graça. Considera que o património militar edificado foi determinante para a atribuição da classificação de Património Mundial por parte da Unesco? É, até porque o que é património não é cidade, o que é património são as muralhas, a fortificação baluartada e os fortes. Portanto, ou seja, o património militar é que permitiu que a cidade de Elvas seja património da humanidade. É por causa do nosso património militar. Na sua opinião, qual o valor turístico do património militar na cidade de Elvas? Qual o valor turístico? É muitíssimo. Conjuntamente com Elvas, como já referi, cidade de quartel, chave do reino, tem todos os indícios, tem todas as condições, ainda por cima esta muralha baluartada está praticamente intacta, como estava há 300 anos atrás, igual. É um fator turístico de grande atração turística, porque está igual e tem um conjunto de obras exteriores únicas, que nós preservamos e preservamos ao longo deste tempo, que não destruímos. Portanto, o património militar, conjuntamente com o património religioso que Elvas tem, que é de elevada qualidade, naturalmente potenciam a cidade de Elvas e naturalmente será um atrativo para aqueles que nos querem vir visitar. Para terminar, o nosso projeto tem como objetivo a divulgação turística do património militar junto das gerações mais jovens. Junto das gerações mais jovens, que mensagem deixaria neste sentido? É uma boa pergunta. Primeiro, é importante que as escolas ensinem a história. A nossa história é aquilo que foi. É aquilo que foi. Coisas boas, coisas menos boas, naturalmente, mas a história foi construída por pessoas. Os nossos avós, os nossos bisavós, por cá passaram, e que a cada momento, e de acordo com cada situação, fizeram a história de Portugal. E eu acho que é importante que as novas gerações que são vós, que amanhã hão de ser bisavós e trisavós, se fizer alguma coisa de importante e de relevo por nós todos, é importante que os vossos bisnetos e trisnetos se lembrem de vós. E a única forma de nós transmitirmos às futuras gerações aquilo que nós fizemos é a nossa memória, é estar na história. E onde é que se aprende a história? Aprende-se na escola. A escola é fundamental para apresentar aquilo que foi feito pelos nossos antepassados. E há sempre aquela frase típica: ninguém pode olhar para o futuro sem conhecer a própria história. Porque a história vai se repetindo, os factos vão se repetindo, em épocas diferentes. Portanto, é preciso conhecer bem a nossa história para nós podermos perspectivar o futuro. E a história de Portugal é uma história que nos deve orgulhar imenso, porque fomos um povo brilhante. Hoje parecemos aqui um cantinho à beira-mar plantado, uma coisa muito pequenina, que ninguém nos passa muito cartão. Mas os portugueses são brilhantes e continuam a ser brilhantes. E temos que olhar para a nossa história para recordarmos aquilo que os outros antes de nós fizeram. Contam pouco, fizeram tanto. E temos que nos envaidecer, temos que ter vaidade na nossa história. Como é que isso se faz? Começa pela escola. Naturalmente, a transmissão destes conhecimentos da nossa história. E contando as histórias da história. Depois, a existência de museus. Museus, a existência de associações, a existência de bibliotecas que possam patrocinar, que possam potenciar o conhecimento. E o museu, seja ele qual for, no caso do Museu Militar, é aqui um bocadinho, como há pouco vos disse, a memória daqueles que nos antecederam. Está aqui um bocadinho da nossa história de Portugal, não só da história militar, mas também da história de Portugal. Estão aqui estas muralhas, foram feitas há 350 anos. Estão aqui os vários artefactos, desde os arreios militares até às viaturas militares, que alguém os utilizou em determinado tempo, para nós conhecermos como é que nós vivíamos, como é que nós pensávamos, como é que nós perspectivávamos os nossos sonhos daqueles antigos. Portanto, conhecer um bocadinho da nossa história é importantíssimo. E como é que é o desafio? É virem cá. Eu já desafiei muitas vezes a escola
para virem cá, em vez de terem aulas de história, que são uma seca, sentados em secretárias, que é horrível, venham aqui, venham ao museu. Os professores descansam de história, não dão a aula, eu dou-vos essa aula. Sobre a restauração, sobre a Idade Média, sobre estas paredes. Passam 2 horas aqui entretidíssimos e aprendem muito mais. Mas é preciso saírem da escola, é preciso visitarem as coisas. Também depende do vosso entusiasmo e do vosso interesse. Primeira coisa, nós temos de garantir as condições para que vocês possam aprender. E vocês também têm que ter gosto, iniciativas e vontade para dizer aos professores: queremos visitar isto, queremos ir ali, queremos conhecer mais. Também depende de vós. Ok. Bem, mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade. E pronto, acho que é isso. Muito obrigada. Fica o desafio de ter cá uma aula de história um dia. Ok. Ah? Obrigada. Muito obrigada. Tá?